Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E desta feita nós estaremos lendo os capítulos 28, 29 e 30 do livro do profeta Isaías. Amém? Lembrando sempre que a versão que estamos usando é Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então? Antes de tudo, vamos tomar um cafezinho? Café com palavra. Louvado seja Deus. Vamos lá. Capítulo de número 28. Ai da coroa de orgulho para os bêbados de Efraim, cuja beleza gloriosa é uma flor que murcha, o qual está na cabeça dos vales férteis daqueles que são dominados pelo vinho. Eis que o Senhor tem alguém poderoso e forte, o qual, como uma tempestade de granizo e um temporal destruidor, como uma inundação de poderosas águas transbordantes, arremessará para a terra com a mão. A coroa de orgulho, os bêbados de Efraim serão pisados sobre os pés, e a beleza gloriosa, a qual está ao longo da cabeça do vale fértil, será uma flor murcha, e como uma fruta temporã antes do verão, ao qual, quando aquele que olha, vê, enquanto ainda está na sua mão, a devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos fará uma coroa de glória por um diadema de beleza para o remanescente do seu povo, e por um espírito de julgamento para aquele que se assenta em juízo, por força para aqueles que rechaçam a batalha para o portão. Porém, eles também têm errado por causa do vinho, através da bebida forte, e estão fora do caminho. O sacerdote e o profeta têm errado através de bebida forte, eles estão imersos no vinho, eles estão fora do caminho por causa da bebida forte, eles erram na visão, eles tropeçam no julgamento, porque todas as mesas estão repletas de vômito e imundícia, tanto que não há mais nenhum lugar limpo. E quem lhe ensinará o conhecimento? E quem ele fará compreender a doutrina? Aqueles que são desmamados e retirados dos seios, porque preceito precisa ser sobre preceito, e preceito sobre preceito, e linha sobre linha, e linha sobre linha, e um pouco aqui e um pouco ali, porque os lábios que gaguejam, e outra língua ele fará a esse povo, a quem ele disse: este é o repouso por meio do qual vós podeis fazer o cansado descansar, e esse agradavelmente novo. Ainda assim eles não ouviriam, porém a palavra do Senhor foi para eles um preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali, para que eles possam ir e cair para trás e ser quebrados e enlaçados e capturados. Por conseguinte, ouvi a palavra do Senhor, vós homens que desdenham, que governam este povo, ao qual está em Jerusalém, porquanto vós tem dito, nós temos feito um pacto com a morte, e com o inferno estamos de acordo, por quando transbordante flagelo vier atravessar, ele não chegará até nós, porquanto nós temos feito das mentiras o refúgio, e sobre a falsidade temos nos escondido. Meu Deus, porquanto assim diz o Senhor: eis que eu ponho em Sião um alicerce, uma pedra aprovada, uma preciosa pedra de esquina, um alicerce inabalável. Aquele que crê não se apressará. Também porei juízo por linha e justiça por prumo, e granizo eliminará completamente o refúgio das mentiras, e as águas transbordarão no lugar do esconderijo. E o seu pacto com a morte será anulado, e o seu acordo com o inferno não prevalecerá. Quando o transbordante flagelo passar, então vós sereis pisoteados por eles. Desde o momento em que isto passar, vos arrebatará, pois estender-se-á da manhã de manhã, pelo dia e a noite, e isso será um aborrecimento, só compreenderá quando tiver a notícia. Porque a cama é mais curta do que o homem, porque a cama é mais curta do que um homem e é capaz de esticar sobre ela, e a coberta é mais estreita do que o necessário para se envolver nela. Porque o Senhor levantará como o monte Peperezim, e ele sairá furioso no vale de Gibeão, para que ele possa fazer a sua obra, a estranha obra, e fará acontecer no seu alto o seu estranho ato. Agora, portanto, não sejais vós zombadores, por medo de seus grilhões, ser homens fortes, se tornem fortes, porque
tenho ouvido da parte do Senhor dos Exércitos uma destruição determinada sobre toda a terra. Dai vós ouvidos à minha voz, escutai, ouvi o meu discurso. O fazendeiro ara o dia para semear, e ele abre e quebra os torrões no seu terreno. Quando ele tem feito plana a face daquele lugar, não lança sobre ele uma plana área de endro, e espalha o cominho, e lança na área o principal do trigo, e a cevada selecionada, e o centeio no seu devido lugar? Porque o Senhor o instrui a discernir e o ensina, pois o endro não é debulhado como instrumento para debulhar, nem uma roda de carroça é movida sobre o caminho, porém o endro é debulhado como um bastão e o cominho com uma vara. O grão usado para fazer o pão é esmagado, pois ele não está sempre debulhando, nem esmiuça com a roda de sua carroça, nem o esmaga com seus cavaleiros. Isso também vem do Senhor dos Exércitos, o qual é maravilhoso em aconselhar, excelente em trabalhar. Então, irmãos, a exortação aqui é que a própria natureza em si, ela obedece, às leis determinadas por Deus, e os homens não obedeciam à palavra do Senhor. Por isso viria o juízo. Agora o capítulo de número 29. Ai de Ariel, cidade de onde Davi acampou, acrescentai ano a ano, deixai que molhe sacrifícios, contudo trarei sofrimento a Ariel, e haverá opressão e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Ariel quer dizer destruição, aflição, E eu te sitiarei em todas as direções ao redor, e farei cerco contra ti, com torres de assédio, e erguei fortalezas contra ti. E tu serás derrubada, e falarás desde o chão, a tua fala será baixa, proveniente do pó, e a tua voz será como a de alguém que não tem espírito familiar. Desde o chão até a fala será um sussurro desde o pó. Além disso, a multidão dos seus estrangeiros será como pó fino, e a multidão dos agressores será como a palha da casca dos cereais que vai. Sim, isto será um instante de repente. Tu serás visitada pelo Senhor dos Exércitos, como trovão e como terremoto, e como um grande barulho, com tormenta e tempestade, e com chama de fogo devorador. E a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, todas as que lutam contra a sua provisão, e que fazes sofrer, serão como um sonho de uma visão noturna. Isso será quando um homem faminto sonha, e eis que ele come, porém ele acorda, e a sua alma está vazia. Ou como quando um homem sedento sonha, e eis que ele bebe, porém bebe e acorda, e eis que está desfalecido, e a sua alma tem apetite. Assim estará a multidão de todas as nações que lutam contra o monte Sião. Parai vós mesmos e espantai-vos, gritai-vos e chorai. Eles estão bêbados, mas não com vinho. Eles cambaleiam, mas não com bebida forte, porque o Senhor tem derramado copiosamente sobre vós um espírito de sono profundo, e tem fechado os vossos olhos. Os profetas, os governantes e os videntes têm encoberto. A visão de todos torna-se para vós como palavras de um livro que está selado, o qual homens entregam a alguém que é erudito, dizendo: leia isto, eu te rogo. E ele responde: não posso, porque isso está selado. O livro é entregue para aquele que não é erudito, dizendo: leia isto, rogo-te. E ele diz: não sou erudito, porquanto o Senhor disse: como este povo aproxima-se de mim com as bocas e com os lábios me honra, porém tem afastado o seu coração para longe de mim, e o seu temor com relação a mim é ensinado em preceito de homens. Porquanto observai e continuarei a fazer uma obra maravilhosa entre o povo, uma obra maravilhosa, uma maravilha, porque a sabedoria dos sábios dos homens perecerá, e o entendimento dos prudentes será ocultado. Ai dos que buscam profundamente esconder seus planos do Senhor, e as suas obras estão na escuridão. E eles dizem: quem nos vê, quem nos conhece? Certamente o seu colocar as coisas às avessas será considerado como um barro no oleiro, pois dirá a obra aquele que a formou: ele não me fez? Ou dirá a coisa modelada aquele que a modelou: eu não tenho entendimento? Acaso não é pouco tempo que o Líbano será transformado em um campo frutífero,
e o campo frutífero será considerado como uma floresta, e naquele dia o surdo ouvirá as palavras do livro, e os olhos do cego verão sem obscuridade e sem trevas. O manso também aumentará a alegria dele no Senhor, e o pobre entre os homens se regozijará no Santo de Israel. Porquanto o tirano é trazido à ruína, e o escarnecedor está consumido, e todos os que espreitam para o mal serão eliminados, que fazem um homem, um criminoso, por uma palavra, que armam uma armadilha para aquele que o reprova no portão, e desviam o justo por coisa nenhuma. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu Abraão no tocante à casa de Jacó: agora Jacó não será envergonhado, nem a sua face se tornará pálida. Porém, quando ele observar os seus filhos, o trabalho de suas mãos, no meio do seu povo, eles santificarão o meu nome, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E também aqueles desorientados em espírito chegarão ao entendimento, e aqueles que murmuram aprenderão a doutrina. Então, irmãos, o capítulo 29 fala de um juízo sobre Ariel. Ariel é um cognome da cidade de Jerusalém, mas também fala de um juízo sobre as nações que se vão contra Israel. Então, Deus trabalha também no seu povo para o purificar, mesmo que seja através do juízo, tá? Mas também as nações opressoras do seu povo também prestarão conta ao Senhor. Capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que recebem conselho, mas não de mim, que cobrem com uma capa, porém não do meu espírito, para que possam adicionar pecado a pecado, que caminham para ir ao sul, em direção ao Egito, e não têm buscado uma resposta da minha boca, para se fortalecerem na força de Faraó e para confiar na sombra do Egito. Porquanto a força de Faraó será uma vergonha, e a confiança na sombra do Egito uma confusão, porque os seus príncipes estavam em Zoan, e os seus embaixadores chegam a Ranes. Eles estavam todos envergonhados de um povo que não podia beneficiá-los, nem ser um socorro ou proveitoso, porém uma vergonha e também uma desonra. A aflição dos animais do sul para o interior de uma terra de dificuldades e angústia, de onde vem o leão velho e o jovem, a vibra e a flamejante serpente voadora. Eles carregam as suas riquezas sobre dorsos de jumentos novos, e os seus tesouros sobre grupos de camelos, para um povo que não irá beneficiá-los, porque os egípcios ajudarão em vão e sem obter resultados, porquanto eu tenho clamado a este respeito. A força deles está sentada, imóvel. Agora vá, escreve isto perante eles em uma tábua, e registra isso em um livro, para que fique para o tempo vindouro, para sempre e sempre, que este é o povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não ouviram a lei do Senhor, os quais dizem aos videntes: não vejam, e os quais dizem aos profetas: não profetizem em nossa direção coisas corretas, falem para nós coisas suaves, profetizem enganos. Meu Deus do céu, que palavra, irmãos, tá vendo? Saia de vós para fora do caminho, e desviai-vos para fora da vereda. Fazei o Santo de Israel parar e estar diante de vós. Por consequente, assim diz o Senhor de Israel: pelo fato de vós terdes desprezado esta palavra e confiado na opressão e perversidade, e permanecestes nisso, porquanto esta iniquidade será para vós como uma rachadura prestes a cair, estufado para fora em um alto muro, cujo desabamento ocorre de repente, em um instante, e ele quebrá-lo-á, e como quebrar de um vaso de oleiro que é feito em pedaços. Ele não poupará de tal forma que não será encontrado no meio dele, no meio do que foi despedaçado, um arco capaz de ser usado para apagar a brasa da lazeira e para tirar isto como água de poço. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em retornar e descansar, vós sereis salvos na quietude da confiança, e estarão na quietude da confiança estarão a vossa força. E se vós não quisestes, porém não dissestes, não, pois fugiremos sobre cavalos, porquanto vós fugireis, e nós cavalgaremos sobre um cavalo veloz, porquanto aqueles que vos perseguem serão ligeiros. 1000 fugirão quando da repreensão for feita a repreensão de 5 vós fugireis, até que vós sejais deixados como um farol sobre o cume do monte, e como uma bandeira sobre a colina. Porquanto o Senhor esperará, para que ele seja misericordioso consigo, e portanto ele será exaltado, que ele possa ter misericórdia de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Abençoados são todos os que esperam nele, porque o povo habitará dentro de Sião e em Jerusalém,
Tu não chorarás mais, e ele será muito benigno para contigo, e a voz do seu choro, quando ele vier e ouvi-lo, ele te responderá. E embora o Senhor vos dê o pão da adversidade e a água da aflição, teus professores, contudo, não serão removidos a um canto nunca mais. Porém, os teus olhos verão os teus mestres, e os teus ouvidos escutarão a palavra por estar de ti, dizendo: este é o caminho, andai vós nele, quando vos virardes à direita e quando vos virardes à esquerda. Vós também ireis profanar a cobertura de tuas imagens esculpidas e o ornamento de tuas imagens fundidas de ouro. Tu a descartarás como se descarta um trapo ou um pano usado durante a menstruação. Tu dirás em direção a ela: vai embora. Então ele dirá: a chuva é tua semente, com a qual semearás a terra, o pão daquilo que cresce na terra, eis que isso será próspero e abundante. Naquele dia o teu rebanho se alimentará de grandes pastos, e os bois e os jumentinhos que lavaram a terra comerão de feno limpo, o qual tem sido enjoeirado como a pá na peneira. E haverá sobre toda a alta montanha e sobre toda a alta colina rios e córregos de água no dia da grande matança, quando as torres cairão. Além disso, a luz da lua será como a do sol, e a luz do sol como será 7 vezes mais forte, e como a luz de 7 dias, no dia que o Senhor enfaixar a ferida do seu povo e sarar do golpe da ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, queimando com a sua ira, a carga disso é pesada, os lábios deles estão cheios de indignação, e a sua língua como fogo devorador, sua respiração como a torrente transbordante, alcançará até a garganta, para peneirar as nações e a peneira da vaidade, e haverá uma área de mandíbulas do povo, levando-as a errar. Vós tereis uma canção, como a de noite em que a solenidade santa é celebrada, a alegria do coração semelhante, e quando alguém vai com uma flauta para vir ao monte do Senhor, ao poderoso de Israel, o Senhor fará a sua gloriosa voz ser ouvida e mostrará o relampejar do seu braço, com indignação da sua ira e com chama do fogo devorador, com dispersão e tempestade e pedras de granizo, porque por meio da voz do Senhor os assírios serão derrubados, os quais golpeou com uma vara, e em todo lugar onde a direção estabelecida vier e passar, a qual o Senhor fará repousar sobre ele. Isto ocorrerá com tamborins e harpas, nas batalhas agitadas lutará isto. Para Tofete será decretado há muito tempo, sim, para o rei isso está preparado. Ele tem feito isto profundo e largo. A pira daquele lugar é um fogo de muita madeira. O sopro do Senhor é como uma torrente de enxofre e fará incendiá-lo. Então, meus irmãos, aqui é palavra profética no capítulo de número 30. A gente vai ver, por exemplo, palavra de juízo, mas também palavra de restauração, apontando tanto para o tempo do retorno do cativeiro, como também para um tempo futuro, tá? Então, profecia, às vezes, eles têm esse ato profético aí. E, no final do capítulo 30, nós temos aqui mais uma palavra de julgamento contra a Síria, que aconteceu, né? Nós já citamos, efetuado pela Babilônia. Meus irmãos, louvado seja Deus, agradeço aos irmãos por assistir mais esse vídeo. Peço aos irmãos que dê o seu like, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe também esse vídeo, né? Para que mais pessoas possam ser alcançadas e, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus. Deus abençoe.